Seja muito bem-vinda ao vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar de inteligência emocional e dos 5 aspectos que constituem a inteligência emocional. Autoconhecimento, controle emocional, automotivação, empatia e, principalmente, relacionamento interpessoal. Quando a gente fala em inteligência emocional, nós falamos da capacidade que nós temos de trabalhar com os nossos sentimentos e emoções em nós mesmos e nos outros. Ou seja, eu sou capaz de entender o que é meu e o que é do outro. E nesse caminho, eu sou capaz de agir, de forma positiva, tanto para mim quanto para o outro. O primeiro aspecto importante é o autoconhecimento. Se você não se conhece, não tem como ter inteligência emocional sem autoconhecimento. E esse autoconhecimento está ligado a 4 pontos importantes, que são nossos valores, né? E nós já falamos de valores em alguns vídeos, modelos mentais, gatilhos mentais e pontos fortes e fracos. Nós podemos ainda ir a fundo, nos valores, que são conjuntos de crenças que nós trazemos, Através dos nossos valores, nós percebemos o mundo. Então, se você é capaz de entender quais são os seus valores, você começa a ter o primeiro passo de sucesso no relacionamento consigo mesmo e com o outro. Porque você consegue perceber que os seus valores podem não ser iguais aos valores do outro. E o conflito nas relações, nos relacionamentos interpessoais, começa quando dá choque nesses valores. Você nem percebe por quê. Porque os seus valores são diferentes do outro. Então é importante ter atenção para isso, tá? Eu não vou focar só nisso. Aqui a gente pode fazer um trabalho depois, eu vou fazer um vídeo só sobre valores, tá? E por que dá esses atritos. Mas os modelos mentais também, os nossos gatilhos mentais e as nossas relações interpessoais. Então isso faz parte do autoconhecimento. Então tudo que você faz sobre autoconhecimento, os cursos que você faz de autoconhecimento, os treinamentos que você faz de autoconhecimento, te ajudam a trabalhar isso, ok? Até aqui tudo bem? O outro aspecto importante é o controle emocional. Quando a gente fala de controle emocional, a gente fala da habilidade de lidar com as emoções em momentos intensos. Porque essa habilidade, ela deve existir tanto para lidar com as emoções que você julga positiva e para as emoções que você julga negativa. E tanto no ambiente de trabalho quanto no ambiente social, você tem que ter essa habilidade de lidar com essas emoções, Você não pode, por exemplo, não ter o controle emocional, por exemplo, num local numa festa, num aniversário, você pular, correr, gritar. Por mais que seja bom aquilo, você tem que ter um controle. E também num local de tristeza, você também, na perda de alguém, não pode também se jogar no chão, se atirar. Então, esse controle é importante, Eu tenho que ter a habilidade para lidar com as emoções que eu julgo positiva ou que eu julgo negativa. E eu tenho que conseguir controlar os meus sentimentos e a expressão deles. Então, nessa hora, a gente tem gatilhos emocionais, que também posso falar sobre isso num próximo vídeo, mas o que dispara essa emoção em você? Você não vai controlar o seu sentimento
se você não tiver conhecimento de quais são os gatilhos emocionais que disparam esse sentimento. Então você desenvolve isso, vai amadurecendo isso conforme trabalha o próprio autoconhecimento. Lembra que gatilho emocional está lá no autoconhecimento? Você vai dando atenção à sua forma de ser, reconhece os seus gatilhos, vai se preparando cada vez mais para ter condições de controlar os seus sentimentos e as expressões dele. E a partir daí, você consegue reagir de forma adequada e consegue reagir de forma assertiva. E o que é isso? Reagir de forma assertiva não é não falar o que você está pensando, né? É o contrário. Se você não fala, se você se cala, você vai guardando tudo isso para você e explode. Então, o adequado é reagir de maneira assertiva, é procurar ser clara naquilo que te incomoda, ser objetiva e o mais transparente possível. Se tem algo que está te atrapalhando, te incomodando, você com toda a gentileza, né, com tranquilidade, com educação, colocar que isso está te incomodando, sem explodir, né? Se você não fizer isso na sua vida pessoal, você vai arrastar uma vida inteira, talvez uma infelicidade na vida, que você não consiga se livrar desse peso. E no seu lado profissional, você talvez não consiga desempenhar bem, de forma adequada, aquilo que você sabe fazer de melhor. Então, o controle emocional envolve um trabalho já de prevenção de uma frustração, de um aborrecimento, né? Controlar a emoção não é não expressá-la. Não adianta não expressá-la. Você precisa ter controle emocional, mas isso vai além de não expressar. É você expressar de uma forma adequada. Que você solucione o problema. Que isso não cresça dentro de você e acabe virando uma doença. Ok? Vamos para o próximo aspecto? O próximo aspecto é motivação. Eu considero a motivação como um combustível, né? É o que nos motiva a agir. A automotivação, ela vem de dentro, tá? Nós vamos falar de aspectos intrínsecos que vêm de dentro do ser humano. Isso faz com que você siga adiante. É importante entender que existe sim aspectos que são externos, tá? Mas as questões internas são emocionais, sociais, biológicas. Só que é importante identificar que o que te motiva, que é de dentro para fora, é importante você descobrir o que te impulsiona. O que te impulsiona a chegar à autorrealização, né? E identificar se a motivação ela é interna ou se ela é externa é importante. Existem motivações que são externas, mas é mais importante dar atenção para a interna. Uma das motivações internas são as nossas necessidades fisiológicas. Beber água, o ar, respirar, comida, o sono. Então isso é ligado à nossa existência, à nossa sobrevivência. São motivações internas, intrínsecas ao ser humano e que a gente precisa para sobreviver, né? Então, sem ar, sem água, sem alimento, sem sono, a gente não consegue se motivar. Então, essa motivação interna, fisiológica, é a base da pirâmide da motivação, que a gente pode vir a falar, né, sobre isso. Tem uma pirâmide importante sobre motivação intrínseca, mas essa é a base. E a gente também trabalha na questão da segurança, né? A segurança de ter trabalho, ter família, se sentir amada, né? Se sentir segura na rua, em casa.
é um pilar importante da motivação interna. Então, isso vem de dentro, ok? Para que você consiga chegar à sua autorrealização. Agora, existe a motivação externa. Então, você precisa prestar atenção se você está colocando atenção só na motivação interna e não na externa, ou só na externa e não na interna. Então, a motivação que vem de fora, que não está dentro de você, são os fatores que acabam influenciando a sua motivação, né? E é importante ter cuidado com isso, para não depositar muito a sua autorrealização no externo, né? Porque isso tudo depende do seu esforço pessoal, da sua caminhada, do seu autoconhecimento, né? Isso é importante. Descobrir o que te motiva a agir de dentro para fora. Isso faz com que você cresça pessoalmente, tenha autorrealização. Vai ter satisfação pessoal, né? Satisfação profissional, mas para que haja esse crescimento, né, intelectual, né? Para que haja esse desenvolvimento, é importante que você olhe para dentro, ok? Você não pode, no seu trabalho, o seu supervisor, o seu gestor, o seu salário, os regulamentos, as regras da empresa interferir na sua motivação. Isso você não tem controle. Você não escolhe quem é seu chefe. Você não escolhe, né, quem vai ser o seu gestor. Agora, se você está nesse ambiente, tem controle emocional, entende o que acontece de você dentro para conseguir trabalhar e gosta do que faz, você consegue ter esse controle. Se você vai trabalhar só pelo salário, primeiro mês é motivador. No segundo mês, esse salário já incorporou em você e já não é mais o fator motivador e você já trabalha desanimado. Aí entra a inteligência emocional, para que você tenha inteligência emocional para lidar com os fatores externos que estão no ambiente que você não controla. Você não pode, eu não quero esse gestor, eu quero outro mais legal, vamos mandar esse embora. Você não tem controle sobre isso, ok? Vamos para o próximo. Empatia. Empatia é a capacidade que nós temos de nos colocar no lugar do outro. Isso é fundamental. E nos auxilia na questão do autocontrole. Porque se eu me coloco no lugar do outro, eu consigo entender qual a reação da outra pessoa. Eu consigo entender e chegar mais perto do que ela está passando, eu concordando ou não. Então, eu me colocar no lugar do outro me ajuda a entender o outro. E isso vai te ajudar no teu relacionamento com o outro. É importante ressaltar que a empatia, ela permite, tá, que você faça esse exercício de colocar no lugar do outro, você passa a respeitar a individualidade de cada um, as diferenças, porque aí você passa a entender que as pessoas não são iguais, não pensam iguais e as reações também são diferentes. Quando você trabalha e faz o exercício da empatia, você vai conseguir perceber que o outro não vai reagir da mesma forma que você. Isso nas relações sociais, nas suas relações amorosas, no seu ambiente de trabalho. Então, se você vive num ambiente onde as pessoas não aceitam as diferenças, o conflito ele vai imperar nesse ambiente. Então, a empatia é importante e é responsável por formar laços de confiança, porque você se colocando no lugar do outro,
você consegue, principalmente, diminuir os conflitos. Respeitar a individualidade do outro é ser capaz de perceber que o outro tem os seus sentimentos, tem os seus momentos, e isso é importante. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente não precisa esperar o outro, por exemplo, pedir ajuda, porque você percebe que o outro está precisando de ajuda e oferece a sua ajuda. Isso é empatia. E o próximo aspecto importante é o relacionamento interpessoal. O relacionamento interpessoal vai trazer tudo que nós trabalhamos até agora, né? A empatia, a motivação, o autocontrole, né? E o autoconhecimento. Vamos unir tudo isso para trazer para o relacionamento interpessoal. Quando a gente fala de relacionamento interpessoal, é a capacidade que nós temos de nos relacionar com as pessoas que fazem parte do nosso mundo, né? Dos ambientes que nós frequentamos, família, amigos, colegas de trabalho, outras pessoas que estão nas nossas relações, tá? Qual a importância que tem na sua vida você saber se relacionar com pessoas? É muita importância, muita importância. Trabalhar com pessoas, saber lidar com pessoas é o que faz toda a diferença. É o primeiro passo. Se eu não tenho um bom relacionamento interpessoal, eu não vou conseguir trabalhar em equipe. Eu não vou conseguir ter relacionamentos saudáveis. Então, a sua atenção aqui agora, relacionamento interpessoal, importantíssimo trabalhar esse aspecto na sua vida, não é? Tem uma frase que eu gosto, que é: negócios envolve pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. É mais ou menos isso. Então, assim, ó, se você não se dá bem com as pessoas que moram com você na sua casa, não se dá bem com a sua família, você vai se dar bem com as pessoas no seu ambiente de trabalho? Então, é importante querer estar bem para se relacionar com o outro. Ter uma relação harmoniosa com as pessoas dentro da sua casa, no seu local de trabalho, com seus amigos. Isso faz com que sua vida seja mais tranquila. Não são relacionamentos superficiais, né? Se você finge que aceita o outro, finge que se dá bem com o pessoal do trabalho, a sua vida não vai ter uma harmonia. O relacionamento interpessoal, ele pede envolvimento, doação. Relacionamento é troca. Você não pode querer se relacionar só quando você precisa. Eu tenho uma professora que dizia que relacionar só quando você precisa, isso é oportunismo. Relacionamento interpessoal é troca. Então, primeiro você pensa no relacionamento, primeiro você com você mesmo. Como está o seu relacionamento com você mesma? Você tem que gostar de gente. E começando por você mesmo. Então, assim, como a sua automotivação te leva para isso, se você não tem controle emocional, você vai viver brigando com todo mundo. Autoconhecimento tem que ter para saber o que é seu e o que é do outro. Então, lembra que eu falei, tudo que nós falamos até agora nos traz agora, se você não, para um relacionamento interpessoal. Porque se você não tiver controle emocional, qualquer coisa que um colega de trabalho fale para você, você vai explodir, vai brigar.
Ou se você não tem autocontrole, qualquer coisa que alguém fale, você vai achar que é para você. E aí você vai levar para você e nem é de você, é de outra pessoa. Então, a sua relação com você mesmo vai interferir nas suas relações com o outro. Ser capaz de se relacionar com o outro é valorizado demais, é muito valioso, era essa palavra que eu ia fazer. Não. Essa capacidade de se relacionar com o outro, de relacionamento interpessoal, é valoroso hoje, cada vez mais. Não só no mercado de trabalho, mas na sua vida pessoal. E exige de você, claro, cada vez mais entrega, porque é troca. Vai exigir empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Vai exigir habilidades importantes de aceitação, de acolhimento. Então, é importante ter consciência desses aspectos todos que formam a inteligência emocional. E depois de eu falar isso tudo, qual a nota que você dá para você mesmo, né? Qual a nota que você dá para si em cada item desse? Autoconhecimento, autocontrole, controle emocional, empatia, automotivação e relacionamento interpessoal. Avalia isso. Se for preciso, olhe o vídeo de novo. Entende que todas essas habilidades que eu coloquei tá ligado à inteligência emocional. Inteligência emocional são todas essas habilidades que nós conversamos agora. Ok? Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha, dá um like e coloca aqui nos comentários como foi para você identificar cada aspecto desse. E até o próximo vídeo.